gente fala em fazer cálculo de dosagem de medicamentos do zero, é claro que eu não vou ficar aqui ensinando para vocês como que você faz as continhas, multiplicação, divisão, soma, subtração, não é isso. Do zero significa te ajudar a entender tudo que é importante para você conseguir realizar o cálculo de medicamentos. No mais, você vai ter a ajuda de um equipamento sofisticado, uma calculadora. Se você aprender a fazer o raciocínio, você não precisa de usar nenhum tipo de aplicativo. Eu vou ensinar a vocês, primeiro, a parte de conversão. Depois, nós vamos falar um pouquinho de regra de 3. E depois, nós vamos fazer cálculos de dosagem em diversas situações diferentes. Quando eu tenho uma criança, quando eu tenho um adulto, quando eu tenho um comprimido e eu quero passar para líquido, quando eu tenho um líquido e eu quero passar para ml, quando eu tenho ml e eu quero passar para gotas, quando eu tenho gotas e eu quero saber em comprimido, e assim sucessivamente. Nós vamos ver vários exemplos desse tipo de situação que a gente precisa saber para trabalhar na farmácia. E, por fim, a gente vai falar das unidades, né, do cálculo de dosagem envolvendo unidades. E nessa parte, que é a última, a gente vai falar das unidades da insulina e a gente vai falar das unidades da vitamina D. Mas, falando dessas duas, vai dar para vocês aplicarem em qualquer outro medicamento. A nossa primeira parte, então, o nosso primeiro módulo, vai ser, a gente vai falar dessas unidades de medida. O que são unidades de medida? É a forma que você tem de mensurar, de medir alguma coisa. No caso de medicamentos, a gente vai precisar de saber medir princípio ativo, que é sólido normalmente, e a gente vai ter que medir volume, que é líquido. Então, basicamente, o que a gente tem que saber de unidade de medida é unidade de medida de peso e unidade de medida de volume. Por quê? Porque a unidade de medida de peso está relacionada a sólido e unidade de medida de volume está relacionada a líquido. Por exemplo, eu tenho um comprimido. O comprimido ele é em gramas, em miligramas, em microgramas. O comprimido é sólido. Então, a gente vai trabalhar o peso, a unidade de medida peso, gramas, miligramas e microgramas. A gente não vai trabalhar 1 quilo na drogaria, não. Se fosse na manipulação, né, se fosse na indústria, a gente poderia trabalhar com quilo, que você vai trabalhar com a matéria-prima. Mas na drogaria, não. É grama, miligrama e micrograma. E as unidades de medida de volume são para os líquidos. Então, quando a gente tem gotas, é solução oral, gotas. Eu tenho xarope, eu tenho a solução oral, que eu tomo por ml e não por gota. Eu tenho a suspensão, eu tenho xarope, eu tenho as soluções injetáveis, as suspensões injetáveis. E aí, isso a gente vai ter que saber medir por volume. Só que você já deve ter observado, obviamente, que quando você vai fazer unidade de medida de medicamento líquido, ele tem uma concentração. Nesse, você tem tanto a parte em gramas quanto a parte em ml. Por quê? Porque para preparar um medicamento líquido, eu vou botar pó, que é em gramas, miligramas ou microgramas, e vou botar o líquido, que é em volume. Então, eu tenho que saber quantos gramas eu tenho em cada ml. Eu tenho que saber quantos miligramas eu tenho em cada ml, né? Então, no medicamento líquido, a concentração, ela une a parte do sólido com a parte do líquido, porque está tudo misturado ali, né? Então, é gramas por ml, miligramas por ml. Ou seja, dentro de 1 ml, quanto eu tenho de pó, de princípio ativo, de sólido, né? Quantos gramas eu tenho? Então, essas são as unidades de medidas mais importantes para nós. Para você começar a trabalhar na farmácia agora, o que você tem que saber de unidade de medida de peso? Gramas, miligramas e microgramas, ml, gota, unidade, né? Que são as unidades de medida de volume. Então, essas são as mais importantes para nós. É claro, tá? Não tem problema nenhum se eu quiser pesar
1 litro de água. Não tem problema nenhum. Se eu quiser pegar a água e saber quanto ela pesa, eu consigo fazer isso, obviamente. Da mesma forma, se eu quiser pegar, sei lá, um bocado de comprimido de dipirona e colocar numa proveta para saber quanto aquilo mede, eu consigo também na unidade de medida de volume. Só que não é usual. O que a gente tem de usual é que o que é sólido é peso e o que é líquido é volume. Certo, pessoal? Estão acompanhando? Gente, olha só. Primeira pequena pausa, não é para responder dúvidas. Lá no nosso grupo do Telegram, quem não está no nosso grupo do Telegram, precisa de chamar o nosso suporte. Larice, você tem condição de chamar agora a Sheila ou mandar um e-mail, alguma coisa assim? Porque acho que a Sheila está aí, ela está te vendo. E eu estou vendo o pessoal no grupo reclamando que não está conseguindo ver, né? Que consegue ouvir, que consegue ver os participantes, mas que está mudo. Nesse caso, o problema é no computador da pessoa, tem que falar com a pessoa, gente, que é para ela sair do link, clicar no link de novo, ou se não atualizar a página, é alguma coisa diretamente no computador da pessoa, ok? Uma mini pausa só para eu não deixar esse povo de fora, né? Não posso deixar esse povo de fora. Espera aí um pouquinho. Já mandaram aí. Obrigada. Tá certo? Então, até aí, tá dando para entender, né? Não sei se vocês estão enxergando o slide, mas tá exatamente o que tá naquele PDF que eu mandei para vocês. E daí eu coloquei o seguinte, que as relações que a gente vai ter que fazer entre essas unidades de medida de peso e unidades de medida de volume. Então, olha só. Eu tenho... Deixa eu olhar como é que eu tô aqui. Eu não tô me vendo, mas eu tenho que me ver para saber se vocês estão me enxergando direito. Isso. Ok. Então, eu vou ter unidades de medida de peso, que vão ser, basicamente, grama, miligrama e micrograma. E eu vou ter unidade de medida de volume. Volume vai ser, basicamente, eu vou trabalhar com ml e vou trabalhar com gotas. Também vou trabalhar com unidades. Então, basicamente, o que eu tenho na farmácia é isso. Ah, professora, mas volume, a gente tem litro como unidade de medida de volume. Sim, o litro é uma unidade de medida de volume, mas a gente não vai trabalhar com litro no medicamento. Tipo, você não vai comprar um frasco de xarope de 1 litro. Você não vai vender um frasco de xarope de 1 litro. A gente trabalha com ml. Então, como é na prática, como é voltado para a prática, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente com ml. Daí, a gente vai precisar de conhecer a proporção, o que tem a ver um com o outro entre grama, miligrama e micrograma. A gente vai ter uma diferença de 1000 em 1000 em quantidade, né? Então, um é 1000 vezes maior do que o outro em termos de quantidade. Então, por exemplo, eu tenho 1 grama, quando eu tenho um punhadinho assim de 1 grama, eu tenho, na verdade, 1000 miligramas. Né? Então, a quantidade de gramas, ela é 1000 vezes maior do que a quantidade de miligrama. Exemplo, eu tenho lá na farmácia o dipirona, 500 miligramas, e eu tenho também dipirona de 1 grama. Né? Então, quando eu falo que é uma dipirona de 1 grama, eu estou falando que é uma dipirona de 1000 miligramas. Ou seja, é o dobro dessa daqui, de 500 miligramas. Então, 1 grama tem 1000 miligramas. Quando a gente está lá na faculdade, as contas que a gente faz lá são muito monstruosas, né? Você escrever, fazer aquelas contas de química analítica, você tem que fazer aquelas contas de química farmacêutica, até de química geral, de química inorgânica, já é difícil. Exige da gente um raciocínio muito grande. Então, a gente fica meio que traumatizado com aquilo e a gente acha extremamente difícil. Mas, quando a gente vai calcular dose de medicamento,
é muito simples. Às vezes é tão simples que a gente faz complicação onde não existe, porque é simples demais. E aí, o paciente, a pessoa que vai lá comprar o medicamento, ela é leiga. Ela não tem noção da diferença de unidade de medida. Para um paciente, se você falar de pirona de 500 miligramas e de pirona de 1 grama, pode ser que ele entenda que de 500 miligramas é mais forte do que de 1 grama, porque você está falando de 500 e lá você está falando de 1. E a pessoa pode não ter essa noção. Nós temos que ter essa noção. O paciente não precisa ter. Nós precisamos ter para a gente ensinar para ele. Entende? Então pode parecer uma coisa muito boba, mas para quem não sabe nada sobre isso, para pessoa que não estudou nada sobre isso, pessoa que já está idosa, que já nem lembra mais, né? É importante a gente saber diferenciar. Então, a unidade de medida gramas é muito maior do que a unidade de medida miligramas. E esse é o primeiro raciocínio que a gente precisa de compreender. Microgramas é menor ainda, microgramas é menos ainda. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 grama, eu tenho 1000 miligramas. Quando eu tenho 1 miligrama, eu tenho 1000 microgramas. Então, olha só. 1 miligrama é 1000 vezes maior que a micrograma. E grama é 1000 vezes maior que miligrama. Ou seja, eu sempre vou trabalhar aqui com 3 zeros, tá vendo? 1 grama, 1000 miligramas. 1 miligrama, 1000 micrograma. Então, para eu falar qual a proporção entre grama e micrograma, são 6 zeros. Entendeu? Então, 1 grama é o mesmo que 1000 miligramas e é o mesmo que 1 milhão de microgramas. Então, veja bem, o miligrama eu relaciono com grama e o micrograma eu relaciono com miligrama. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer essas relações, eu posso calcular essas relações de duas formas. Uma é através da regra de 3. E a outra é fazendo a divisão por 1000 ou multiplicação por 1000. O que eu vejo entre os meus alunos? Eu percebo que quando eles precisam dividir ou multiplicar por 1000, eles ficam muito confusos. Eles preferem fazer na regra de 3. Então, fica aqui a minha dica. Se você quiser fazer na regra de 3, ótimo. Se você quiser fazer dividido ou multiplicado por 1000, também dá certo. O que eu vou ensinar aqui são as duas formas. E assim, eu vou falar um pouquinho de regra de 3 agora e dou sequência depois. Se em 1 grama eu tenho 1000 miligramas, se eu tiver 1 miligrama, eu vou ter quantos gramas? X vai ser igual a 1 dividido por 1000. Então, vai ser 0,001 gramas. Por isso que a gente faz a divisão por 1000. Então, eu boto 1 grama equivale a 1000 miligramas. Se eu quiser saber 1 miligrama, quantos gramas tem em 1 miligrama? Em 1000 miligramas tem 1 grama. E em 1 miligrama, quantos gramas eu tenho? 0,001. Então, se eu quiser fazer a conta direta de miligramas para gramas, eu divido por 1000. Tem essas duas formas, né? Você pode resolver na regra de 3 e você pode dividir por 1000, que dá certo do mesmo jeito. Então, você pode colocar de miligrama para grama, dividir por 1000. E de microgramas para miligramas, dividir por 1000. 1 grama tem micrograma. 1 milhão de microgramas. Se eu quiser saber 1 micrograma, quantos gramas que tem? Então, vai ser 1 divididos por 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão. Quanto que fica?
ok? Hoje eu peguei uma receita de azitromicina 1 grama, só que só tinha de 500 miligramas. Aí orientei tomar 2, que só tem isso aqui na minha farmácia. Ou lá na cidade, que fica 1 hora. Certo em relação ao cálculo, tá? Ok em relação ao cálculo. Não vamos discutir se pode ou não pode fazer isso. Em relação à conta, tá tudo bem. E aí, veja, você perguntou isso, Janira, você me fez lembrar que as pessoas têm dúvida nisso. Por exemplo, se eu pegar 2 comprimidos de 500, eu vou ter a mesma coisa, é a mesma coisa que tomar o de 1, e né, a mesma coisa. A gente fica meio técnico demais, às vezes a gente parece até que é robotizado para algumas coisas. Será que tomar 2 de 50 é a mesma coisa que tomar um de 100? Obviamente que é, né? Não tem problema nenhum. A pessoa toma losartana de 100, na minha farmácia só tem de 50, toma 2 de 50. Ou na minha farmácia eu tenho 25, toma 4 de 25, tá tudo certo, é matemática. Não atrapalha efeito, não interfere biodisponibilidade, nada disso. Vai entrar tudo na mesma hora, vai fazer efeito tudo junto, não tem nada de errado em fazer isso, né? É simplesmente conta mesmo. Agora, não posso esquecer de falar de ml gotas. Eu acho que isso daí é mais confuso do que essa parte do sólido, né? ml e gotas, então, antes de ir para a regra de 3. Se a gente pegar a água e a gente pegar se pegar 1 ml de água e eu gotejar, eu vou ter 20 gotas. Lembra lá na faculdade que a densidade da água é 1? O que significa a densidade da água ser 1? Significa que se você pegar 1 litro de água, ela vai pesar 1 quilo. Isso dá a ela uma densidade de 1. É o padrão que a gente tem para a densidade. Densidade é o peso referente ao lugar que ela ocupa, ao volume que ela ocupa. Isso é densidade, né? Então, quando a gente pega essa densidade da água 1, a água se torna um padrão para a gente. Então, quando eu pego a água e pingo 20 gotas, eu tenho 1 ml. Ou se eu pegar uma seringa e colocar 1 ml de água e gotejar, eu vou ter, no final disso, eu vou ter 20 gotas, 1 ml. O padrão, então, que a gente tem, sempre padrão, tá, pessoal? Entendam. O padrão é 1 ml, 20 gotas. Isso é um padrão. O que significa em química, em matemática, em qualquer situação, quando a gente padroniza uma coisa? Significa que, no geral, na maioria das vezes, vai ser aquilo ali. E também, no caso do medicamento, a indústria farmacêutica, quando ela vai preparar os medicamentos em gotas, ela vai fazer o possível para que 1 ml tenha 20 gotas. Só que o que vai acontecer? Quando o medicamento ele se desvia daquele padrão da água, ele vai alterar volume, ele vai alterar massa. Ele vai alterar a quantidade de gotas por ml, dependendo da viscosidade. Então, se for um medicamento grosso, tipo alívio, se for um medicamento oleoso, né, tipo um hormônio, por exemplo, não vai ser a mesma coisa que da água. Por quê? O padrão 1 ml 20 gotas é o padrão da água. Quando que eu uso esse padrão? Eu uso esse padrão quando eu não tenho noção de quanto é aquilo ali. Mas, via de regra, para eu saber quantos ml tem em 20 gotas de determinado medicamento, basta eu olhar na bula dele ou colocar no Google. Vocês, eu, a gente, no total, a gente escuta o tempo todo o povo falando que não dá para confiar no Google. Não confie no Google, né? O Google não vai te dar uma informação científica. É até feio você falar que olha as coisas no Google, né? Se estiver lá num reunião de farmacêuticos da sua cidade e você comentar que consulta o Google, você vai ser ridicularizado perante seus colegas, né? Porque não se deve pesquisar as coisas no Google. Na realidade, todo mundo pesquisa, não se iludam. Todo mundo olha no Google, não se iludam em relação a isso. Só que quando a gente desenvolve o que se chama de raciocínio lógico para cálculo ou de raciocínio clínico para medicamento,
você duvida, não, esse negócio aqui não está muito legal, não, vou pesquisar numa fonte mais confiável. Ai, não, isso aqui está condizente, né? Mas em relação a cálculo, se você colocar lá no Google assim, quantas gotas tem em 1 ml de paracetamol? Ele vai te dar, porque ele vai pesquisar direto na bula do medicamento. Então, não se acanhe em fazer esse tipo de pesquisa no Google, não tem problema, tá certo? Então, na hora que você vai fazer o cálculo de gotas e ml, né, de fazer essa proporção, você vai precisar de olhar na bula do medicamento qual é essa proporção. E aí, gente, na bula vai te falar exatamente essa proporção. Por exemplo, na dipirona gotas, 1 ml tem 20 gotas. No paracetamol gotas, 1 ml tem 15 gotas. No ibuprofeno, 1 ml tem 10 gotas. Lembra? O ibuprofeno é bem grosso, é até difícil gotejar ele, né? A gota custa pingar, né? Porque é grosso. 1 ml do Rivotril tem 25 gotas, ou seja, bem fluido, bem fino. E 1 ml de fenobarbital tem 40 gotas. Está bem concentrado o princípio ativo e ele está na mesma fluidez ali da água. Sempre que eu for fazer esse tipo de cálculo, vai ser importante eu ter certeza da quantidade de gotas. Ah, eu não sei, eu não consegui achar em lugar nenhum. Aí você toma o padrão da água. 1 ml igual a 20 gotas. Ok? Isso daí o farmacêutico, tem que saber, porque você vai precisar de fazer esse tipo de conversão. Ou para trocar um medicamento, ou para explicar ao paciente. Eu acho que isso, para explicar ao paciente, é muito mais importante do que para você ficar naquela, posso trocar, não posso trocar, mas explicar ao paciente as coisas é muito importante, tá? Olha só, eu tenho aqui 3 exemplos para a gente poder fazer o cálculo, ok? 3 exemplos diferentes. Aqui eu tenho a Novalgina em solução oral, xarope, né? Aqui eu tenho a Novalgina em gotas. Eu quero fazer esse exemplo aqui do meio da Novalgina gotas. Quando a gente olha a imagem da Novalgina gotas, você vai ver aqui que está escrito assim, ó. Você vai ver que está escrito 500 mg/ml. Está escrito isso aí na dipirona. Então, olha só. Se uma criança de 20 quilos ingerir 20 gotas de Novalgina, quantos miligramas que essa criança vai estar ingerindo? Eu sei, então, tá lá no exemplo, tá lá na caixinha da Novalgina gotas, que eu tenho 500 miligramas por ml. Aí a pergunta do exemplo foi assim, se uma criança de 20 quilos tomar 20 gotas, quantos miligramas ela vai estar ingerindo? Então, eu tenho uma criança de 20 quilos e ela vai tomar 20 gotas. Por que eu dei esse exemplo? Porque a maioria das pessoas acredita que todos os medicamentos em gotas se dá 1 gota por quilo. Então, vamos supor, um menininho lá, 5 aninhos, tem 20 quilos, né? Aí vai lá na farmácia e a Djanira fala assim, dá 20 gotas para o menino. Porque ele tem 20 quilos, né? Dá 20 gotas para o menino. Ok, Djanira? Faz de conta que você falou isso. Quantos miligramas de dipirona, então, ele vai estar ingerindo? Eu sei que 500 miligramas estão em 1 ml. A dica aqui é o seguinte. Você vai lá, consulta quantas gotas tem em 1 ml de dipirona. Eu mostrei no slide para vocês ali que 1 ml de dipirona tem 20 gotas. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Na caixa está aqui, 500 miligramas por ml. Vamos trocar por gotas aqui? Vamos trocar aqui por gotas? Lá na bula não fala que 1 ml tem 20 gotas? Eu posso dizer aqui que são 20 gotas. Ok? Ou seja, 500 miligramas estão em 20 gotas. Se o menininho de 5 aninhos tomar 20 gotas de dipirona, ele estará ingerindo 500 miligramas. Ou seja, ele estará ingerindo a quantidade que tem em um comprimido de dipirona. É muito ou é pouco para uma criança de 5 anos? Acaba que é bastante, né?
500 miligramas para quem tem 5 aninhos é muito. É perigoso ele se intoxicar? Até que não. Talvez ele não se intoxique, mas não seria necessário. E daí a gente partindo daquela premissa de que a gente tem que fazer uso racional de medicamentos, a gente percebe que um uso racional é uma quantidade certa, para a pessoa certa, né? A dose certa, para a pessoa certa, na hora certa, pelo tempo certo. Para essa criança, talvez, se ela tomasse 10 gotas, 250 miligramas, funcionaria para ela. Acaba que fica muito forte a dipirona para uma criança de 20 quilos, dá 20 gotas, por causa da concentração. Ela é muito concentrada, né? Vamos ver o outro exemplo aqui. A solução oral tem 50 miligramas por ml, né? Já não são mais 500, ela é bem menos concentrada. Por isso que eu costumo falar que dipirona gotas não foi pensado para criança, não, foi pensado para adulto, porque é muito concentrado, né? Então, agora eu já tenho aí 50 miligramas por ml. A pergunta do exemplo é, se uma criança ingerir 2,5 ml, quantos miligramas ela vai estar ingerindo? Então, agora eu tenho um medicamento menos concentrado. Em 1 ml, eu só tenho 50 miligramas. No gotas, em 1 ml, eu tenho 500, eu tenho 10 vezes mais, né? Ela é muito mais forte, muito mais concentrada. Aqui, então, eu tenho 50 miligramas por ml. Aí, se eu perguntei assim, se a criança ingerir 2,5 ml, quantos miligramas ela vai estar ingerindo? Né? Então, a gente calcula 50 miligramas vezes 2,5 ml, ela vai estar ingerindo 125 miligramas. E deixei um exemplo importante aqui da Novalgina de 1 grama. A Novalgina de 1 grama está assim, ó. Quantas gotas de Novalgina, do Novalgina gotas, vão ser necessárias para o paciente tomar 500 miligramas? E quantas gotas vão ser necessárias para o paciente tomar 1 grama? E a gente já viu que em 1 ml tem 20 gotas. Então, 500 miligramas estão em 20 gotas. Para a pessoa tomar o equivalente a 1 grama, que é 1.000 miligramas, ela vai ter que tomar o dobro, né? Em vez de tomar 20 gotas, vai tomar 40 gotas. Então, quando uma pessoa, adulto, que tem mania de achar que tudo para ele são 40 gotas, quando o adulto tomar 40 gotas de dipirona, ele vai estar tomando o equivalente a um comprimido de 1 grama. É muita coisa. Por que é muita coisa? Só abrir um parênteses, não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Porque a nossa aula de hoje é cálculo, não tem nada a ver com farmacologia. Mas só abrindo um parêntese, né? A gente precisa de ter em mente, a gente precisa de estar conscientizado enquanto profissionais que o efeito analgésico e antitérmico da dipirona começa em 250 miligramas para um adulto. Então, se ele estiver tomando 40 gotas, ele está tomando a dose máxima por tomada. É desnecessário. Na maioria das vezes, quando ele toma um comprimido de Dorflex, que tem 300 miligramas, um comprimido de Neosaldina, que tem 300 miligramas de dipirona, já é o suficiente, né? Então, a gente precisa sempre partir do princípio de que o paciente precisa de começar do mínimo. Se ele precisar, ele tem margem para aumentar, né? É assim.